capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, versículos 5. Versículo 4 e versículo 5 está escrito: Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao seu redor estremeceu. Amém? Quero sentar-se. Pastor Onilton, a família Santos, quero deixar meus agradecimentos por esta honra me dada. Eu sei que não sou merecedor, irmãos, de compartilhar, estar presente em púlpito, em tribuna tão honrada e diante de um povo tão seleto. Eu costumo dizer que só o Evangelho faz essas coisas. Colocar um negro e um cego em um trabalho tão importante como esse. Então isso eleva a minha gratidão ao Senhor, à diretoria, a todos que compõem esta igreja, aos amigos, cada um de vós. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para dissertar o avançar da igreja. Então, quando nós observamos e lemos o texto, os irmãos observam que está voltado para Israel, literalmente Israel. Se nós analisarmos o período de 430 anos que Israel passou no Egito, os irmãos hão de convir que a geração que foi tirada do Egito para cumprir o propósito de Deus, avançando em resgate das vidas que haviam sido deixadas para trás desde o capítulo 11 do Gênesis, nós vamos perceber que era uma geração que não era mais a geração de José nem de seus irmãos. Era uma geração plena que nasceu no Egito. E como o Egito era um país politeísta, adoravam muitos deuses, obviamente que este impregnar, esta cultura, adentrou dentro da igreja, Cleito, chamada Israel, mas como escravo. Então, quando Deus resolve, de uma forma coletiva, potente, arrancar Israel do Egito com mão poderosa, os irmãos hão de perceber e hão de convir que nos pormenores, nas entrelinhas e na própria Bíblia, Abner, não havia um relacionamento intrínseco entre esta geração que saiu do Egito e Deus. Então esta geração começa a conhecer quem era o Deus de Israel por meio das pragas do Egito. Então, quando Deus tira a igreja, o povo, da escravidão para a liberdade, para a conquista, rumo à terra que ele prometeu, a Abraão, a Isaac e a Jacó, o povo vai cruzar o Jordão, sem experiência de guerra, sem experiência de conflito armado. O povo, essa geração estava acostumada em escravidão, em servir, a não ter direito nenhum. Então, quando Deus tira este povo do Egito, Ele conduz a conquista. E quando o povo vai cruzar o mar, que está do outro lado, celebra, a Bíblia diz que depois de 3 meses do deserto, que Deus tirou o povo do Egito, capítulo 19 do Êxodo, então Deus coloca o povo no deserto do Sinai. Israel, igreja, o maior projeto no resgate de Deus. Israel,
em todo o Velho Testamento. Quando Deus coloca o povo no deserto, que não tinham experiências nem limites, então Deus, por meio de Moisés, no deserto de Sinai, Moisés sobe o monte, e Deus, a primeira coisa que ele faz é uma proposta para o povo de comprometimento. Porque Deus sabia os desafios que eles estavam por vir, para chegar à terra que ele prometeu. E a igreja precisava avançar. Então, por meio de Moisés, Deus fala para o povo uma aliança, ele propõe. E quando Moisés transmite para o povo, a Bíblia diz em uma voz, em um som, unânime, o povo diz: estamos de acordo. Então, quando o povo está de acordo com Deus, a Bíblia diz que Deus agora vai limitar, vai dar limites, princípios cíveis, morais, religiosos, ou comportamentais, ou morais. Então o povo agora vai saber como se aproximar de Deus, porque era uma geração que não tinha experiência. Então, quando o povo concorda, Deus faz uma aliança, ratifica uma aliança. E aquela aliança era ratificada pelo sangue de novilho, que Moisés matou, aspergiu sobre o povo e sobre o altar. Ali selou o comprometimento. Então, quando o povo fixa a aliança, aí Deus vai conduzir o povo. Quando chega ao capítulo 24, então Deus agora vai mostrar que sem ele o povo não conseguiria cruzar o deserto. E sobretudo as conquistas. O povo precisava ter intimidade com Deus, para a presença dele estar no meio do povo. Então, capítulo 24 do Êxodo, Deus vai estimular o conquistar, o edificar um santuário. Então, primeiro vem as ofertas para elevar, para construir. Versículo 10, vem a essência. Deus diz a Moisés: faz uma arca de madeira de acácia, reviste-a por fora, por dentro e por fora de ouro puro. Então Deus dá as especificações. Então, depois do capítulo 24 vem o 25, o levantar da tenda. 26, o altar. 27, continua. 28, então até os sacerdotes. Agora Deus diz a Moisés, parte por parte, princípio por princípio, local por local. Então, como o povo não tinha intimidade ao ponto, porque a aliança, o sangue do novilho era para aplacar a ira de Deus por conta do pecado impregnado no povo. Então Deus coloca um véu. A arca é colocada no lugar mais santo, santo dos santos. Então, para que o povo pudesse cultuar a expiação, primeiro tinha que ter o sacrifício no altar, no pátio, o holocausto. E daí para frente, o povo não ia mais, porque daí para frente só os sacerdotes. E para cruzar o véu, só um, o sumo sacerdote. Então o povo ficava lá longe, segundo Josué, a 1000 metros da arca, e gritava misericórdia. E este homem entrava, a arca era coberta pela glória, a nuvem descia e Deus perdoava o povo. Então isso era algo cotidiano. A arca não podia sair do meio do povo. A partir daqui ela começa a protagonizar o caminho rumo à terra prometida. Veja que a partir daqui a confiança do povo era tamanha na arca, que era apenas o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então, com aquela, Deus estava no meio do povo, a arca representava. Então agora a arca vai protagonizar, e o povo vai rumo à conquista. Se os irmãos observarem,
Diz alguns historiadores, com base em alguns salmos, que a confiança do povo era tamanha, porque eles iam em fazer o que nunca tinham feito, guerrear, enfrentar os desafios, avançar rumo à terra prometida. Então eles iam encontrar obstáculos. Então quando os exércitos vinham aos seus encontros, eles tinham a única confiança: a arca, a presença. A ponto que alguns salmos nos dão referência. Diz a história que quando o exército de Israel ia para a conquista, ia para avançar, e o inimigo era mais forte e ia vencendo a guerra, eles recuavam. Quando o exército recuava, as autoridades militares mandavam um pedido para o santuário, para o lugar do tabernáculo onde eles estavam acampados. E era o pedido: tragam a arca para o acampamento de guerra, que nós vamos perder. Só que para a arca ser transportada, eram pessoas selecionadas, sacerdotes, não eram todos. E era no ombro. Os sacerdotes pegavam a arca no ombro e iam para o acampamento de guerra. Os adoradores iam juntos. Quando eles chegavam no acampamento de guerra, os inimigos viam o barulho, porque todo o exército, quando via a arca chegar, entrava num poder tão grande, dando glória a Deus, que a Bíblia diz que a terra tremia ao seu redor. Os inimigos ouviam e se assustavam pelo barulho. Então aquele povo agora, o exército de Israel e todos com os adoradores, começavam a adorar a Deus. Então não era mais a arma, não era mais o escudo, não era mais a lança que ia para frente do inimigo. A primeira fila era a arca. O sacerdote com a arca no ombro, passo a passo, pegava a primeira fila. Os adoradores vinham atrás, a distância de 1000 metros, o exército. Então todos confiando no agir de Deus. Então os inimigos paravam, só ouvindo o barulho e a terra balançando. Aí os adoradores começavam a olhar para os inimigos, e vendo a arca na frente começavam a adorar, conforme o Salmo 46, o salmo de guerra, o salmo de batalha. O Senhor é o nosso socorro na angústia, pelo que nós não vamos temer. Ainda que a terra esteja tremendo e os montes se abalem e sejam atirados para o meio do mar, ainda que haja tsunami, não, nós não vamos ter medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Eles começavam a cantar e Deus começava a agir na guerra. Eles diziam: não, há um lugar cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, Siló, ou seja, até aqui o tabernáculo. Quando eles cantavam, Deus está no meio e ela não vai ser abalada. O socorro virá daqui para amanhecer. Ele vai entrar na guerra, porque é Ele que faz, Ele está conosco. Aí enquanto eles adoravam, aí o Senhor ia lá no meio dos inimigos com a sua presença, aceitava os louvores, pastora Regina, e o Deus fazia os inimigos destruísse, uma autodestruição. Eles não atacavam Israel, eles começavam a matar um ao outro. Aí como os adoradores viam, e os sacerdotes com a arca no ombro, e os inimigos se matando, aí eles viam os inimigos guerreando, mas sem futuro, a lança sendo jogada para o alto, o fogo começava a pegar lá, queimando os carros. Aí eles começavam a virar para o exército e dizia: o Senhor levantou a voz e a terra se derreteu. Ele acaba com a guerra até o fim da terra. Venham, olhe o que Ele está fazendo, Ele está quebrando o arco, Ele está queimando os carros no fogo, Ele está quebrando a lança. Parem de lutar, saibam que esta guerra não é vossa, é do Senhor, e Ele vai na vossa frente. Se puder, me ajuda aqui, abre mais o retorno para mim, se for permissível. Então a arca protagonizava os maiores eventos. Veja que até
Moisés morre e Josué assume o poder. Quando Josué assume o poder, primeiro desafio, o Jordão e Jericó. Iam chegando 40 anos, não eram 40 dias. E a igreja de pé. Mas Senhor, o Jordão está em ribanceira. Como vamos transpor? Diga ao mensageiro que saia no meio do povo e grite santificação. Santifiquem-se, que amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Porque aonde tem santificação, a arca, a presença de Deus produz avanço, vitória. Se não tiver, é derrota e vergonha. O mensageiro santifica, transmite a mensagem de santificação. E diz Deus a Moisés a estratégia como fazer. Aí o povo fica sabendo, o mensageiro diz: quando vocês virem a arca de Deus no ombro dos sacerdotes, partir, fiquem a 1000 metros de distância, a 1 quilômetro, e acompanhem a medida da arca. A arca está no ombro, e o sumo e sacerdotes vão carregando, transportando. Quando eles põem a planta do pé, a Bíblia diz que o Jordão estava em enxurrada, estava transbordando de ribanceira a ribanceira. Quando eles põem a planta do pé, a Bíblia diz que na região de Adar, ou Adã, isso geograficamente era cerca de 24 quilômetros de onde eles estavam. As águas que vinham descendo tiveram ordem dos céus para... Puxou o freio de estacionamento e elas pararam. As águas que vinham amontoários, daí para lá, afluente, ribeiro, riozinho, brejo, que caía, todos puxaram o freio e pararam. E a terra fica enxuta e a arca para no meio. Enquanto ela estava no meio do Jordão, a água não descia. O povo passa a pé enxuto e está do outro lado. Veja o que Deus fazia. Quando o povo está do outro lado, Josué manda 2 espias a Jericó. Os piores desafios. As muralhas intransponíveis aos olhos humanos. Os espias entram em Jericó e são descobertos. O rei manda, sabe que eles estão num lugar mais improvável que um crente podia estar. O prostíbulo. E quem era a dona do prostíbulo? Raabe. Então Raabe é tomada e dá um jeito de salvar os espias. E desvia os guardas. Quando eles são desviados, a noite chega. Ela, antes dos crentes dormirem, elas sobem. E veja, gente, o que uma prostituta relata. Sem ter Instagram, sem ter YouTube, sem ter Face, ela puxa a história de 40 anos. Ela não teve livro. Não. Quando ela vai dizer para os espias, ela diz: eu quero pedir um favor a vocês na nossa língua. Quando vocês conquistarem a cidade, não se esqueçam de mim. Porque todo mundo aqui sabe quem é o Deus de vocês. Por isso que aqui em Jericó, nem na adjacência, o povo está mais animado para viver, porque sabe que vocês estão vindo aí. E aonde vocês passam, conquista tudo. Olha o que é que ela diz, todo mundo sabe. Ela puxa a história de 40 anos. Ela diz, todo mundo sabe como o Deus de vocês abriu as águas do Mar Vermelho e fez vocês passarem a pé enxuto. Todo mundo aqui sabe como vocês venceram a guerra. O vosso Deus venceu a guerra por vocês. Até Sion e até Og, os maiores gigantes dos amorreus, vocês tornaram ele em nada. Por isso, todo mundo aqui sabe que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Entram em Jericó. A gente prega sobre os gritos, sobre as trombetas, mas o texto mostra que a arca estava lá, no ombro dos sacerdotes.
Eles cruzam o Jordão, vence Jericó. Quando cruzam o Jordão, chegam na terra prometida. Porque a ordem era avançar e conquistar. Aí a Bíblia diz que o povo não era perfeito. Mas Moisés, antes de morrer, ele prega para aquela geração que ia cruzar o Jordão: não se esqueçam do que o Deus de vocês fez nesses 40 anos. Moisés falando para a geração que ia cruzar o Jordão: como ele humilhou vocês para saber o que estava no coração de vocês. Mas nesses 40 anos nunca deixou as vestes de vocês se estragarem, nem os vossos pés incharam em todo esse deserto. Nunca tirou a coluna de fogo de noite, nem a coluna de nuvem de dia. Eles cruzam o Jordão. Josué distribui as terras a cada tribo. Aí vem o capítulo 2 dos Juízes. Agora, a arca já tinha um lugar, um templo sede. A arca tinha um Blumenau de Santa Catarina, um lugar de onde saíam as maiores e as mais importantes decisões de Israel. Siló, o lugar de adoração. Aí vem o capítulo 2, Josué morre. Capítulo 2, versículo 8 por diante. Morre também os anciões. Aí a Bíblia diz que vem uma nova geração que não conhecia Deus e nem tinha visto os seus feitos. A nova geração não tinha intimidade com Deus. Não levou em conta a história dos que passaram. E cada um começou a andar como queria e viver do jeito que queria. Largaram a reverência da arca de Deus. Veja que no Velho Testamento o máximo que eles podiam se aproximar da arca, que era o símbolo da presença de Deus, eram 1000 metros, com base no livro de Josué. Então a corrupção veio. E os homens que eram responsáveis para cuidar delas se corromperam. E começaram a agir de forma errônea. O povo já não adorava como antes. A arca era mais só um símbolo. Aí vem os filisteus e vão guerrear contra esta nova geração. Quando o combate começa, 4.000 soldados israelitas ou hebreus morrem e eles recuam e disseram: vamos perder. Mas lembraram da história dos seus pais. Por isso que eu fico tão alegre, pastor, são 90 anos que não foram deixados para trás. Lembraram que quando os seus pais estavam em perigo, em guerra, só tinha uma alternativa: buscar a arca, e a vitória era certa. A presença. Aí a Bíblia diz que mandaram buscar, as autoridades mandaram buscar a arca. E os filhos de Eli, que não tinham comportamento de crente, não estavam santos, responsável para cuidar do santuário, acompanharam a arca no ombro dos sacerdotes. Quando a arca chegou no campo de guerra com os filisteus, aí o texto diz que eles gritaram, fizeram como os faziam antes, era praxe, era costume, fizeram, mas caiu um poder, mas só era o barulho, a presença não estava. A terra treme, os filisteus se assustaram: o que é isso? A presença do Deus deles chegou. Aí os filisteus disseram: estamos mortos, nunca vimos um negócio desse. Mas não havia santidade. Veja que sem a presença não tem avanço, gente. A Bíblia diz que os filisteus tomaram a arca e venceram a guerra. A Bíblia diz que fugiu um soldado das fileiras e voltou gritando para Siló. Eu acho interessante essa valorização. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Eli, quando viu o mensageiro, ficou assustado e perguntou. A primeira coisa que o soldado diz: perdemos a guerra. Ele não tem sentimento de desgosto. Os teus filhos foram mortos.
ele não tem sentimento de desgosto. Mas quando o mensageiro diz a arca de Deus foi tomada, o impacto foi tão grande que ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Uma das suas noras estava grávida. Quando ela sabe que Israel perdeu a guerra, ela não tem contrações de parto. Ela sabe que fica viúva, ela não tem contrações de parto. Mas quando ela sabe a notícia, a arca de Deus foi levada. O menino lá dentro não suportou a notícia. Era prematuro. A criança ainda no ventre disse: é hora de sair, eu não aguento essa notícia. E ela teve um parto prematuro. Enquanto o menino nascia, antes de morrer, ela dá o nome Icabote, que todos diziam: e se foi a glória de Israel. Acabou a glória de Israel. Os filisteus levaram a arca, quiseram usufruir e humilhar a Deus. Vamos colocar no templo de Dagon, para mostrar que o nosso Dagon é maior. Mas aonde não tem santificação, a arca produz vergonha e derrota. No outro dia Dagon está esquadrejado. A doença vem de forma vergonhosa. Ela demora 7 meses entre os filisteus, e Israel não se esforçou para ir tomar. Porque a geração perdeu a sensibilidade, a nova geração. Do livro de Juízes. Então os filisteus mandaram para várias cidades, aonde chegava, vergonha para eles e derrota. Aí eu acho lindo o que eles disseram. Chamaram os seus sacerdotes, fizeram uma reunião. O que é que a gente faz? Será que é a arca do Senhor, Deus de Israel, que está fazendo isso? Só tem um jeito da gente descobrir. Vamos devolver. Mas como nós vamos saber? Vamos fazer uma prova. Quem trabalhou com animais, principalmente gado, sabe o que eu vou falar. O desafio que eles fazem aqui é demais. Eles dizem: vamos pegar 2 vacas paridas, que nunca carregaram carga. Vamos fazer um carro novo. E vamos separar os bezerros dela. E vamos colocar elas com a carga, com a arca. E não vai ninguém guiando. E vamos saltá-las. E deixar alguém vigiando de longe. E nós vamos colocá-las em um entroncamento. Vai ter um entroncamento para Israel e para outras regiões. Se elas pegarem o caminho para Israel, a gente sabe que foi o Deus de Israel. Primeiro, para você tirar um bezerro de uma vaca parida, é problema. Ela não se conforma. O amor de mãe. Não era touro, era vaca. E colocar carga no ombro de uma vaca canga que nunca carregou antes é impossível. Ela não saltar e ela aceitar. Fizeram o carro, botaram a arca, prenderam os filhotes e jogaram a canga nos ombros das 2 vacas. Elas não deram um coice, elas não deram um pulo, só gemia. Solta! Não tinha vaqueiro. Elas saem caminhando direitinho, sem sacudir a arca, só rugindo. Esqueceram dos filhotes. E o vigia de longe. Quando chega no entroncamento, sem GPS, elas pegam para Betsema, terra de Israel, e volta para Israel. Aí os filisteus disseram: era Deus, verdadeiramente o Deus de Israel é maior. É por isso que muitas vezes hoje me perguntam:
Eu fui questionado um dia: Bento, por que é que tu chora tanto? Tu prega, às vezes salta tanto. Eu digo: filho, antes de eu pregar, filho, você me vê pregando, mas você não me vê antes de pregar. Eu choro mais do que quando estou pregando. Então, quando eu sou tomado por essa presença, você acha que eu vou me conter? Se 2 vacas esqueceram dos filhos semi-filhotinho, que é impossível na ótica humana. Se 2 vacas que nunca carregaram carga, na presença de Deus, não reclamaram, só rangia, só gemia, só dava glória, você acha que eu vou perder para aquelas vacas? Olha para esse crente que está do teu lado, diga: a arca está aqui. Tu vai perder para as vaquinhas? Ou vai ser sacudido por este poder? Ela chega em Betsemen. Péter não deu valor, se alegram e vão receber de qualquer jeito. 70 pessoas morrem. Aí disseram: a arca produz morte. Esconderam-a. A ponto que a continuidade do livro de Samuel nos diz que nas guerras eles não tinham mais a arca, porque não confiavam. Aí pediram um rei para ir à guerra com eles, em vez da arca. Por isso que quando Samuel vai reclamar, Deus diz: eles não rejeitaram a você, mas a mim. Mas eu vou dar o que eles querem. Saul reinou cerca de 40 anos e não foi buscar a arca. Ele morre e Davi assume todo o poder do reinado. Como o exímio adorador, quando ele assume todo Israel, ele diz na intimidade: não vai sem Deus. Então eu vou buscar a arca, é a única alternativa. Aí Davi empreende um grande investimento para buscar a arca. Cerca de 70 anos, salvo engano, sem estar em Israel, esquecida e abandonada. Só que Davi não sabia os pormenores, e foram buscar de qualquer jeito. O carro tropeça, alguém toca, morre. Aí disseram: a arca produz morte, Davi. A história ainda é a mesma. Aí Davi disse: e agora? Vamos largá-la. E vamos deixar aonde? Aonde? Diz a história que tinha uma casinha naquela ilha, lá naquele lugar, que era a casa de um escravo, que o nome Obed-edom está vinculado a escravo. Aí perguntaram: quem mora ali? Obed-edom. Quem é ele? É um João ninguém da vida, é um escravo. Então joga lá, se morreu, acabou. Jogaram a arca na casa, era a ordem real, jogaram a arca na casa de Obed-edom. Então ele recebe com o coração. Ele vai reverenciar e cuidar dela. Primeiro mês, a notícia chega em Jerusalém: o escravo morreu. Não, está vivo ainda. Terceiro mês, tiveram que ir na casa do rei. O escravo não é mais escravo, não. Está rico. A casa dele tornou-se bênção. O campo dele está abençoado. A arca de Deus está dando vida lá. Aí Davi disse: vamos buscar. Preparou tudo direitinho, gente. Se fosse hoje a orquestra, os adoradores, os sacerdotes e os crentes que ainda acreditavam, a arca no ombro dos sacerdotes, 6 passos. A alegria era tão grande que Davi dizia: para, vamos fazer um culto de ação de graça, vamos matar um novilho, vamos fazer sacrifício. Quando a arca vai chegando em Jerusalém, o rei Davi está tão cheio da presença que perde a ética. Ele sacode as vestes, ele rasga as vestes, ele pula, ele salta, ele dança. Quem estava frio dizia: está vadio, mas ele dizia: eu estou cheio. É a presença, não dá para se conter nesta presença. Senhor, eu não posso morar num palácio e a tua arca numa tenda de lona. Mas não será você que vai construir um lugar melhor.
Salomão vem, constrói um suntuoso templo. Na liturgia do tabernáculo, ouro, glamour. A arca estava lá. A prosperidade veio. A honra. Que todas as regiões adjacentes chamavam Jerusalém a princesa das nações. Reis saíam de quilômetros e vestiam longas e custosas viagens só para ver Jerusalém, só para ouvir Salomão. A fama chega. Salomão se ludibria. Em síntese, o povo agora volta-se mais para o glamour do que para a verdadeira adoração. A arca agora era só uma liturgia do homem. É por isso que Deus usa Isaías e diz: Isaías, esse povo está me honrando com os lábios, mas não tem mais perfeitas adorações dentro do coração. Está longe de mim. Aí vem os caldeus e tira a beleza. A beleza de Jerusalém vai embora com a destruição. Quem chamava de princesa agora chama de solitária. O título de livre foi tirado e voltaram a ser escravos. E a arca desaparece aqui. A arca de madeira de acácia, o símbolo da presença, desaparece nos registros aqui. 70 anos eles voltam. E Ageu estimula eles a recomeçar. Sem glamour e sem arca. Aí Ageu diz: quem de vocês viram esta casa na primeira glória? Assim diz o Senhor: recomece. A glória da segunda casa vai ser maior que esta. Aí levanta o templo de Zorobabel. Mas não são mais os mesmos. E não tem mais arca. Aí Deus silencia no período de Malaquias. E vem 400 anos de silêncio. Cerca de 60 anos antes de Cristo, Herodes vem como governador da Judéia, representando Roma. E por apogeu político, para agradar os judeus, para ter popularidade, ele reforma o templo de Zorobabel e agora vai ser conhecido o templo de Herodes. O glamour volta, mas no registro não tem mais arca, só tinha glamour. Deus, por amor a Israel, pela aliança que fez no capítulo 24, quebra o silêncio. No meio da crise, no meio da frieza, da falta de espiritualidade, eu acho lindo o que Lucas diz. Lucas diz que no meio desta frieza espiritual ainda tinha uma geração que não tinha se dobrado. Lucas diz que existia em Jerusalém um velhinho chamado Simeão, que o Espírito Santo era sobre ele, não era nele, era sobre ele. E como ele tinha intimidade no meio da crise, o Espírito Santo disse: você não vai morrer enquanto não ver a glória de Israel. Aí Deus quebra o silêncio. Quando Deus quebra o silêncio, aparecem 3 magos na história que saem de onde estavam para Jerusalém e vão direto ao palácio perguntar aonde nasceu o rei dos judeus. Herodes chama os sacerdotes e eles dizem: é em Belém. A profecia diz, mas não foram conferir. Lucas capítulo 2 diz que com 8 dias de nascido, o menino foi circuncidado e chamado de Jesus.
cumprindo o dia da purificação, 40 dias, o tempo do resguardo. Vamos partir do pressuposto. Tinham que cumprir a lei. Todo menino do sexo masculino tinha que ser trazido ao templo para ser apresentado. Se os pais fossem ricos, tivessem recursos, traziam um cordeiro. Se não, um par de rolinhas ou um par de pombos. Como eles não tinham recursos, traz um par de pombo ou rolinha. E na rua principal de Jerusalém, vindo para o templo, quem é que vem? Maria e José. E quem vai entrar no templo, no braço de Maria? A arca. E agora não era mais o símbolo, era o original. A arca está voltando para Jerusalém. Não era mais o símbolo, era a simplicidade humana, mas era o original. Era Deus homem no meio do povo. Só que ninguém entende, eles não perceberam. Mas a Bíblia diz, Lucas, que naquele dia, aquele crente não precisou ser sacerdote. Ele não era sacerdote, porque Lucas diz, Simeão, naquele dia, impulsionado pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando ele viu Maria entrar, era comum. Mas foi diferente quando ele viu Maria entrar, que olhou para Maria, percebeu a arca, correu, pegou, levantou e começou a gritar no meio do templo: obrigado, Deus, cumpriste a tua promessa. Eu agora posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a luz para os gentios e a glória de Israel. A glória do segundo templo foi maior que a primeira. Eles não aceitaram. No Antigo Testamento, aonde a arca chegava, a terra tremia e o poder caía. Abandonaram a arca por 29 anos, anônima, esquecida. Com 29 anos, a arca começa a se movimentar. Primeira coisa que fazem é levar a arca para um casamento de pobre. Caná da Galileia. No momento, no ápice da alegria do casamento, falta vinho. Aí quem tinha intimidade foi para a arca e disse: acabou o vinho. A água se transforma em vinho e foi o melhor da festa. Agora a notícia explode. A história diz, a Bíblia diz, que as pessoas das cidades saíam quando ouvia dizer: ele vai passar por aqui. As pessoas pegavam os doentes e botavam nas costas, pegavam os demoniados, saíam arrastando, pegavam os paralíticos, botavam em rede, em esquife, e levava e saía espalhando na beira do caminho. Não era fila como o SUS, eles eram espalhados na beira do caminho. A Bíblia diz: por onde Jesus passava, os demônios corriam, os enfermos eram curados e os paralíticos andavam e a terra estremecia. Os judeus não valorizaram, porque ele veio na simplicidade da madeira, a carne humana. Eles esperavam ela em glamour. Então, por causa disso, eles fazem o que eles não podiam fazer com a arca. Veja que no Velho Testamento eles não podiam, só o homem podia aproximar. Era o símbolo, agora era o original e eles não valorizaram. Eles bateram nela, eles cuspiram nela e a crucificaram. Mas quando eles rejeitaram, Jesus já tinha dito: o que é que eles estão dizendo que eu sou? Aí um dizia: estão dizendo que o Senhor é profeta, ou é Elias. Aí Deus abre a mente de Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Disseste bem. Sobre esta, tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Veja o que o texto está claro. Jesus não está dizendo que é o inferno que vem. Jesus está dizendo que é a igreja que vai. E o inferno não vai resistir. A igreja vai. Crucifica-o. Terceiro dia. Acabou. As mulheres vão embalsamar. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou, e não ressuscitou como um comum. Agora a arca vem revestida de glória por dentro e por fora. Agora ele ressuscita revestido de glória e poder. A aliança com Israel era sangue de novilho, agora era o sangue de Deus, o sangue de Jesus. A morte e o inferno é vencida. Veja que a primeira coisa que Mateus diz na ressurreição são duas coisas importantes. Primeiro, o véu se rasgou. Entrava só um homem. Veja que lá Pedro diz, e João diz em Apocalipse, que agora ele nos comprou com seu sangue, povo, língua, tribo, raça, nação, e nos fez sacerdotes. Agora a arca, disse Paulo, não é mais feita e posta em templo, feito por mão de homens. Atos 17. Paulo em Corinto diz: vocês sabem que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele é santo. Então agora, com a ressurreição de Cristo, agora a arca, a presença não era mais no ombro, agora era dentro do crente, era dentro de quem o aceitar. Ou seja, quem vem aqui com a arca, olha para quem está ao lado, diz: tem arca aí, trouxe essa arca, agora não é mais no ombro, agora é dentro. O Espírito Santo vem pelos judeus e cai na casa de Cornélio, o gentio. Aí Pedro se assusta, porque não esperava que Deus fosse dar a sua presença aos gentios. Aí Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Até, isso é num contexto, veja o que ele diz, ele não esperava, até os gentios estão recebendo o Espírito de Deus. Agora olha para quem está ao teu lado, diz: Israel, mas fala firme, diz: Israel, a igreja Israel só tinha um símbolo. Diga: nós temos o original. Vão, idem, pregai o meu evangelho a toda criatura. Eu vou estar com você todos os dias. Minha igreja, estou no meio de vós, e nestes últimos dias eu tenho urgência de derramar um grande avivamento no meio de vós. A minha presença nunca vos deixará, e neste dia eu estou renovando vidas e fazendo proezas no meio de vós. Assim diz o Senhor. Recebam. Quem diria que os gentios conquistariam o Oriente Médio? O império não conseguiu parar.
o ortodoxismo do judaísmo não conseguiu parar. As crises, o desprezo, as epidemias, as pestes bubônicas, não conseguiu parar, porque a ordem era avançar e não recuar. Idem, avança, avança, e eu estarei com vocês todos os dias. Invadiram a Europa, invadiram a África e chegaram ao Brasil. A semana passada eu estava pregando em Belém do Pará e conheci a irmã Iracema, 70 anos de idade. Ela disse: pastor, quando os missionários chegaram aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, a minha avó não era crente. Eles evangelizaram, ela e meu avô batiam a porta na cara deles. Ela disse: mas não demorou muito, pastor, toda a minha família aceitou Jesus. Quem diria que em 1931 quem vê hoje, quem diria que Blumenau, a Assembleia de Deus de Blumenau, seria o centro de Santa Catarina? Quem falar em Assembleia de Deus em Santa Catarina, a primeira coisa é Blumenau. Porque as maiores decisões e as mais importantes espirituais saem daqui para Santa Catarina. Quem diria? Tudo isso conquistados por homens. Quem diria que um ex-morador de rua, quem diria que um homem que quando veio calçar o primeiro sapato já estava terminando a adolescência, revolucionaria isso? Porque a presença, gente, não depende de cargo. No Antigo Testamento a presença só andava no ombro de pessoas escolhidas, mas agora não, é dentro de quem quer, de quem quer, de quem quer, de quem quer, de quem quer. Eram homens que levavam urinas podres na cara, mas avançavam. Eram mulheres que passavam dias e noites sem o marido, mas de joelho, porque eles saíam ampliando de uma, de duas em duas almas. Quem diria? Eram igrejas apedrejadas. Irmã Iracema disse: pastor, eu sangrei muito, eu levei muita pedrada na cabeça por pregar este evangelho. E a senhora não desistiu. Não podia, pastor. Tinha um negócio dentro de mim que quanto mais eu sofria, mais me motivava para avançar, para continuar. Hoje nós estamos completando 90 anos. É a geração, segundo os eruditos, do arrebatamento. Hoje a gente pode fazer muito mais do que eles.
Deixa eu perguntar se tem carregador de arca aqui. Tem. Salvo engano, não sei se foi João Paulo II, o Papa. Ele, em uma reunião com os seus cardeais, ele expressou algo da soberania divina. Ele disse o seguinte: a maior prova de que a presença de Jesus é na igreja e Ele é vivo são os nossos sermões. Porque se fosse depender dos nossos sermões, a igreja não sobreviveria. É a presença. É a presença. E enquanto a igreja, a presença está 90 anos, não precisa dizer mais nada. Chegamos a 90 anos porque a presença está. Sem a presença tem vergonha e tem derrota, mas com a presença tem comemoração. Estamos vivendo dias em que em muitos lugares, eu já disse isso, porque eu estou vivendo isso. E Deus me deu o privilégio de sentar perto de homens importantes das Assembleias de Deus e da igreja evangélica no Brasil. E tem igrejas que a gente está chegando. E o próprio pastor presidente diz: pastor, a gente está na nossa Assembleia de Deus. Porque a pandemia esfriou muita gente. Esses 90 anos, esses 100 e poucos anos da Assembleia de Deus no Brasil, os 90 anos de Blumenau. Não podemos esquecer o que eles fizeram. Passaram fome, perderam filhos, perderam marido, perderam mulheres, mas não deixaram a chama apagar. Não abriram mão da presença. E tem muita igreja pentecostal hoje na pandemia que o pastor pede para não falar o Apocalipse, que estão pedindo para a gente não falar palavras que motivam o povo a falar línguas estranhas, porque estão dizendo que o povo está sensível, que a gente não pode ofender a espiritualidade do povo. Então você tem que pregar na ética, tem que pregar com calma para não estimular o povo ao avivamento. Mas eu estou nos 90 anos, eu estou num altar pentecostal, eu estou no meio de um povo que ainda acredita no batismo no Espírito Santo, mesmo na pandemia. Então se eu estou, deixa eu ver o barulho de línguas estranhas. Fica de pé, mas fica falando línguas estranhas. É a nossa hora, agora é 90 anos.